Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na V. Eu me chamo Luiz Eduardo e desculpa a demora aí para postar os vídeos. Eu tô perdido na colisão do meu objeto, do meu tiro, ao colidir com o nosso inimigo. O que acontece ali? Eu tô testando de várias formas e eu simplesmente não tô conseguindo fazer com que os vértices se encontrem, no caso, né? Identifique, olha, esse aqui tá maior ou igual a esse aqui, então houve uma colisão. E simplesmente não está acontecendo isso. Beleza? Eu não sei se tem a ver pelo fato de eu estar usando um quadrado e um triângulo, que não se fecham as duas figuras geométricas. E eu ainda estou testando, tá? Mas por enquanto sem sucesso. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como criar o menu. Que esse aí é mais tranquilo, beleza? Então, para começar, vamos vir em classes, cd, classes, ls. A gente tem essa classe aqui chamada bala.cpp. Eu vou modificar o nome dela, já que a gente está usando apenas a bala inimigo e a bala player, beleza? Eu vou renomear essa classe para menu, beleza? Então, como é que eu renomeio alguma coisa aqui no terminal do Linux, tá? Para quem quiser saber. mv, certo? O arquivo, bala.cpp. O mv também ele move para algum lugar, mas se quiser renomear, a gente pode fazer assim, ó, mv bala.cpp e o nome do arquivo no qual a gente quer, né, no arquivo novo, menu.cpp, beleza? ls novamente, ó, e ele já ficou como menu.cpp, beleza? Bom, agora eu vou editar esse menu, tá? Menu.cpp aqui. Eu vou editar com o gedit. Gedit menu.cpp. Aí, beleza. Aqui vai estar o nome da classe, então a gente vai mudar para menu, certo? Ó, menu. Aqui, como o nosso menu ele vai ser um menu público, né? A gente vai ter acesso a basicamente todo no nosso jogo, então pode ser somente public aqui, beleza? Bom, agora aqui então eu vou criar uma função. Essa função aqui eu vou excluir ela. Na verdade eu vou excluir tudo aqui, que a gente não vai usar, beleza? Aí, excluir tudo, lembrando que o fim dessa classe aqui no código C ela tem que ficar com ponto e vírgula, senão não vai funcionar, beleza? Bom, a primeira função que eu vou estar criando aqui de forma pública vai ser a do menu principal, ou seja, aquela tela na qual a gente vai olhar logo quando o jogo começar. Então, vou estar criando aqui então um void menu principal, abre parênteses, fecha parênteses. Vou dizer que essa função aqui vai receber um void como parâmetro nulo, só para confirmar que não vai ter retorno de valores aqui dentro. Abro chaves e fecho chaves. Beleza. Bom, para ficar mais arrumadinho aqui, eu vou fazendo esse padrão com as chaves embaixo aqui, tá? Eu tô aqui e 1, 2, apertando a barra de espaço. Aí, aqui eu vou criar uma variável que vai armazenar o nosso texto, beleza? Então, vou estar criando aqui um char. Quando a gente quer armazenar um texto em C, a gente tem que usar o tipo char e dizer que esse char ele vai ser um vetor quando a gente quer uma palavra, beleza? Quando a gente quer apenas uma letra, A ou B ou C, a gente utiliza apenas o char como tipo, tá? Mas uma palavra, então a gente tem que fazer o seguinte, ó.
vou criar uma variável chamada texto1. E aqui é o número de caracteres no qual eu vou dizer que essa minha palavra vai ter. Eu vou colocar aqui, sei lá, 30. Certo? Vai ter 30. E eu vou dizer que ela já vai começar. Já vai começar na minha tela, digamos, com o seguinte nome. Vou colocar em maiúsculo aqui, jogo em OpenGL. Beleza? Ponto e vírgula no final. Aí, beleza. Bom, esse aqui vai ser o nosso título. Agora a gente precisa de uma informação que diga pra gente apertar o botão de Start e o de Quit Game, no caso, que seria de sair, beleza? Ou Exit. Então vai ser a mesma coisa do que esse texto aqui que a gente fez aqui, tá? Basta apenas copiar ele, colar e colar mais uma vez aqui, mudando o número texto 1 para 2 e aqui texto 2 para 3. Enfim, aqui então eu vou estar colocando o seguinte nomenclatura para a gente não se perder. Entre colchetes, espaço, espaço, eu vou colocar 1. Então se eu apertar a tecla 1, por exemplo, o que vai acontecer? Start Game. Essa vai ser a minha condição, ok? Então se eu apertar o 1, eu vou iniciar meu jogo. Beleza? Nos primeiros vídeos a gente já configurou a tecla de fechamento do nosso jogo. Também vai servir automaticamente para o nosso menu. Se eu não quiser mais visualizar e sair, então apenas eu aperto o ESC. Ok? Para isso então, aqui eu vou estar fazendo o mesmo padrãozinho, ó. Vou estar colocando aqui ESC todo maiúsculo. Lembrando que isso aqui é um texto, uma amostragem para o usuário, tá? Que vai estar olhando na tela. E aqui então, Quit Game. Ok? Então, sempre que a gente quiser declarar um texto, a gente precisa de um vetor de char. O char é a mesma coisa que um caractere, por exemplo. Então a gente precisa de um char. Quando a gente quer definir um texto, a gente bota entre aspas duplas e escreve o que a gente quiser. Beleza? Então aqui, a regra vai ser o seguinte: se eu apertar o 1, então eu vou começar o jogo. Se eu apertar o ESC, eu vou sair do jogo. Beleza? Simples assim. Beleza. Só que para mim poder escanear esse char agora para ler o vetor, sempre que a gente quiser ler um vetor, a gente precisa usar um for, um laço de repetição, ok? Nesse caso aqui eu vou estar usando for, que é mais prático com for aqui nesse caso aqui, tá? Vocês podem estar fazendo com qual condição de repetição vocês quiserem, tá? Então, aqui eu vou estar criando uma variável chamada i para índice do nosso vetor e eu vou estar zerando ela aqui para 0. Logo aqui embaixo, então, o que vai acontecer agora, tá? Eu quero que por padrão o meu menu, tá? Eu quero que por padrão meu menu, por exemplo, se torne preto, por exemplo, de uma cor preta, tá? Essa cor que eu vou estar desenhando aqui, ela vai servir também, no caso, para as letras, que a gente vai estar escrevendo na nossa telinha, ok? Então vai ficar assim, ó, GL
color 3F. Abre parênteses, fecha parênteses. Eu vou dizer que tudo essas letras aqui, ó, elas vão ser preta na minha tela branca, ok? Então, se eu quero que minhas letras sejam pretas, eu tenho que botar 0, 0 e 0. Lembrando que aqui é um RGB, por exemplo, tá? Esse 3 aqui simboliza o 3D. E o F simboliza que é um número quebrado. Ok? Só que como a forma de nomenclatura aqui da cor parece que ele apenas absorve melhor quando a gente diz GL Color 3 ao invés de 2, tá? Eu acho que 2 nem pega, beleza? Bom, aqui ponto e vírgula no final. Embaixo, então a gente vai estar posicionando o nosso título, tá? Como é que a gente posiciona uma frase, um texto na tela aqui no OpenGL aqui, tá? Utilizando a biblioteca Glut, claro, ok? A gente faz assim, ó, GL raster pos de posição. Eu tô fazendo um joguinho 2D no caso, então é 2F. A regra essa não vale para cor, tá? Somente para posição e para criação de tela. Bom, beleza. O meu título vai ficar lá em cima, né? Vai ficar aqui em cima aqui, ó. Como é que eu faço para organizar ele certinho, para centralizar ele, tá? A minha tela ao todo, ela é 100%. Então, se eu quero deixar ele no meio da minha tela aqui, por exemplo, então eu faria assim, ó, tá? Vou abrir mais um parênteses aqui, vou fazer um cálculo. 100 dividido por 2, que vai dar 50. Mas nesse caso aqui, eu estou me referindo a esse 100 aqui não a um número específico, e sim o tamanho da minha tela, beleza? E agora aqui a gente bota uma vírgula, beleza? E o segundo parâmetro, lembrando que aqui é o x da minha janela e aqui é o y. Aqui o y representa a altura, beleza? Então eu colocaria exatamente a mesma coisa, 100 barra 2, para dizer que eu gostaria de que minha tela fosse no meio da tela, beleza? Ponto e vírgula no final. Porém, eu quero que o meu título fique aqui em cima. Então como é que eu vou fazer? Bom, aqui eu já deixei no meio do meu eixo X. Então no meu eixo X, o meu texto jogo em OpenGL, a tendência dele é ficar mais centralizada, ok? Se é para ficar mais centralizada, quanto que eu tenho que ter então aqui no meu Y? Vocês lembram a posição do nosso inimigo? Ele está menos 80 lá em cima, ok? É exatamente lá que eu quero deixar o meu texto do título. Então eu vou colocar 80, beleza? Aqui ele pode dar uma reclamadinha apenas, tá? No meio da tela. Por quê? Nesse caso aqui, normalmente o eixo principal do nosso texto fica basicamente sempre no início aqui, tá? Então, esse meio desse meu texto vai ser definido aqui. Ou seja, essa parte do texto pode ficar um pouco mais para a direita do que para a esquerda. Para evitar isso, eu já havia testado antes aqui. Então eu vou, claro que lembrando que é em relação ao nosso tamanho da tela, tá?
Se a nossa tela fosse 200 por 200, então aqui seria 200. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar menos 80 para ele, que é respectivamente o tamanho de uma ponta a outra aqui no meu texto, tá? Fazendo com que ele empurre 80 pixels daqui para a esquerda, fazendo com que meu texto fique basicamente centralizado na minha tela, beleza? Bom, agora a gente precisa escanear esse texto com for, né? A gente precisa gerar um loop para imprimir os caracteres na nossa tela. Para isso, então, a gente vai fazer o for, abre parênteses e fecha parênteses. Aqui eu vou estar, então, o padrão i igual a 0, ponto e vírgula. Enquanto i for menor ou igual, aqui eu vou ter uma função específica da biblioteca string chamada strlen, que faz o que? Ela lê os caracteres de um texto. Se eu quisesse fazer um RPG, por exemplo, e quisesse fazer com que as letras passassem de forma devagar, eu criaria uma animação de 1 segundo e colocaria o seguinte termo, strlen. Olha, pegue um caractere por vez. Da onde? Da minha variável texto 1. Beleza? Para imprimir na tela um caractere de cada vez, por repetição. Ponto e vírgula. Enquanto for verdadeiro, então vai acrescentando mais um a esse meu loop. Abro. Aqui eu posso abrir chaves ou não. Eu não vou abrir chaves dessa vez aqui, tá? Eu vou fazer direto aqui para vocês verem que também dá. Como é que a gente faz então para imprimir o texto de fato lá na nossa telinha do OpenGL ali, tá? A gente vai utilizar uma função já pronta da biblioteca Glut, chamada Glut Bitmap, ok? Então, Glut Bitmap caractere Glut Bitmap caractere charactere. Aqui dentro do parênteses a gente vai colocar em maiúsculo aqui, a gente vai colocar Glut underline bitmap underline. Aqui a gente vai colocar uma fonte, um tipo de fonte e o tamanho específico dessa fonte, tá? Isso que a gente vai colocar aqui agora, ela é uma variável constante que já está dentro da biblioteca Glut Bitmap, ok? Glut Bitmap caractere. Então essa variável aqui, ela já é definida, já está definida, tá? Para a gente colocar lá na nossa tela bonitinho, ok? Então, eu vou dizer que eu vou querer então a fonte da fonte disponível, né, que tem ali, que são pouquinhas. Então, times underline roman underline com tamanho 24, vírgula, e agora a gente precisa passar o texto para essa função, para ela entender qual é o texto que ela vai estar aplicando essa fonte. Nesse caso, então, a gente vai passar aqui o nosso texto, texto 1, e entre parênteses aqui, entre conchetes, a gente vai colocar a variável i, nosso contador ali, ok? Do for, porque ele vai percorrer cada posição do nosso vetor do texto. Então ele vai imprimir, vai escrever o J, vai escrever o O, vai escrever o G, vai escrever o outro O, vai
entender esse espaço aqui como um valor nulo, depois vai escrever o E, vai escrever o M. Uma das vantagens aqui no OpenGL é que a gente não precisa se preocupar muito com o espaço em branco, tá? Lembrando que lá no C a gente precisou da biblioteca Gecônio. Aqui a gente não precisa da biblioteca, de usar essa biblioteca. Pelo menos é o que me aparentou aqui nos meus testes, ok? Que eu fiz ainda hoje. Bom, feito isso então aqui, eu vou chegar aqui e vou botar um ponto e vírgula. Beleza, eu vou salvar esse minha classe menu aqui. Tá prontinho. Então, agora, então, a gente vai lá no nosso main. Eu vou abrir o meu main aqui. Na pasta da raiz aqui, jogo OpenGL. E vou estar abrindo meu main, tá? A gente precisa declarar essa classe lá dentro do main. Aqui dentro do main, aqui, ó. Beleza? Então, aqui a gente vai copiar o diretório aqui, normal. Dentro da pasta classes, então a gente vai chamar o nosso arquivo menu. Aqui embaixo aqui, eu vou colocar como se eu estivesse seguindo uma ordem específica, né? O menu vem em primeiro lugar. Então eu vou estar pegando a minha classe menu, que está dentro do arquivo menu. E lá a classe está em maiúsculo. E aqui eu vou colocar a variável que vai receber os valores dessa minha classe em minúsculo. Ponto e vírgula. Beleza? Agora, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, tá. Aqui embaixo aqui, ó. Bem aqui embaixo aqui, depois do bool aqui, tá? Eu vou colocar algumas variáveis que vão ser responsáveis por nos fornecer um raciocínio lógico para trabalhar com o nosso menu, tá? Que é nada mais, nada menos do que a variável start menu. Eu vou começar com o menu aberto. Eu vou usar a nomenclatura binária, tá? Então, 1 é quando alguma coisa vai estar aberta e 0 é quando alguma coisa vai estar fechada. Eu vou começar com o menu, então, aberto. Um ponto e vírgula. E agora aqui embaixo, aqui, então, vou colocar mais uma variável inteira. E eu vou chamar de start jogo. Beleza? O meu jogo, logo de início, vai começar oculto, vai começar escondido. Então, 0. E agora aqui a gente precisa, toda vez que a gente precisa ter um controle total sobre a nossa aplicação, a gente precisa de duas variáveis, tá? Basicamente no jogo. A gente precisa da variável de condição lógica e a gente precisa de uma variável de controle, beleza? O que é uma variável de controle? É uma variável booleana, beleza? Guardem isso na mente de vocês, é uma variável booleana. A variável de controle, então eu vou estar colocando aqui menu ativado é verdadeiro. Aqui eu estou confirmando que o meu menu ele está de fato aberto, beleza? Para não deixar falha no meu jogo ou no meu sistema, por exemplo. Ok? Bom, aqui então a gente vai, aqui no nosso desenha, a gente vai estar colocando nosso menu no nosso desenha, tá? Aqui no desenho, aqui embaixo, aqui ó, aqui a gente desenha na tela, beleza? Cadê o negócio aqui, cara? Aqui a gente desenha na tela, aqui ele está inicializando com um GL Clear Color, tá? Tudo em preto. Mas lembrando que o nosso menu vai ser branco. Então eu copiei aqui o GL Clear Color porque eu vou mudar a cor de como
meu menu vai iniciar, certo? Porque eu não quero que ele inicie com a cor preta ali, né, na escuridão ali. Então, aqui acima do nosso player, eu vou estar verificando o seguinte, ó, se menu está ativado, está ativado, está ativado, o que vai acontecer aqui pra mim, beleza? Bom, se menu está ativado, eu vou dizer que eu vou começar com branco de fundo na minha tela. Beleza, vou estar começando com o menu com uma cor de fundo. E aqui eu vou chamar então meu menu principal. Menu, ponto. Estou acessando minha variável de classe. Dentro dessa minha variável de classe eu tenho a função menu principal. Então eu vou estar chamando menu principal. Abre parênteses e fecha parênteses. Ponto e vírgula no final, ok? E agora aqui eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu jogo aqui ele vai começar, ou seja, os meus personagens vão entrar na tela, else if. Qual é a condição então para que os meus personagens entrem na tela, né? Somente se o menu ativado for igual a falso, igual a falso, false, beleza? Abro chaves aqui e fecho chaves embaixo do meu último objeto. Lembrando que esse Gucci Swap Buffers ele faz atualização frame a frame o tempo inteiro, tá? Para poder ler, fazer uma nova leitura da nossa tela. Por isso que a gente coloca o nome da nossa tela, tudo que a gente está escrevendo na nossa tela, a gente coloca na função com o nome de desenha, porque ele fica desenhando o tempo inteiro na tela, mesmo sem nada, beleza? Então é isso aí, por enquanto tá tranquilo. Eu vou estar deixando por enquanto aqui esse menu ativado, sozinho aqui dentro. Por que eu criei aqui esse Start Menu 1 e Start Jogo 0? Porque a gente pode ter o menu do jogo, a gente pode ter o menu do pause, a gente pode ter outros tipos de menu, submenu. Então, nesses casos, essas duas variáveis aqui vão ser importantíssimas nesse controle, tá? E na flexibilidade. Porque quando é inteiro, a gente pode não só trabalhar com 0 e 1, mas a gente também pode trabalhar com 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, por aí em diante. Beleza? Então eu vou estar deixando aqui assim. Se tiver tudo pronto agora, é para rodar. Mas antes de rodar, eu preciso importar uma biblioteca aqui para o nosso projeto. Vou incluir include string .h e fecho aqui esse sinal de maior aqui, tá? Beleza? Então é isso aí, agora sim eu vou salvar, eu vou sair do meu Gedit, vou vir aqui na parte principal e vamos ver se tá rolando alguma coisa aqui, beleza? Então eu vou executar o nosso projeto, .gl opengl.sh e voilá! Tá aí, ó, tá rodando já o nosso menuzinho, basicamente, tá? Mas percebam vocês que esse menu aqui ele tá meio pra direita, certo?
Ah, eu quero melhorar isso, por exemplo. Bom, então é simples, é só a gente ir lá no dentro da pasta classes, ir lá no menu .scpp, beleza? Aqui eu vou estar colocando menos 40, por exemplo. Ctrl X, S, Enter. Vou executar novamente. Ó, percebam que ele foi mais para a direita ainda. Não é isso que eu quero, tá? Então, se eu diminuir e ele foi para a direita, se eu colocar 100 aqui, é para ele ir para a esquerda. Ctrl X, S, Enter. Vou executar aqui novamente. Ó, agora eu acho que está melhorzinho aqui. Bom, enfim, aí vocês vão ajustando, tá? Essa tela aqui funciona de acordo com o nosso monitor, tá? Com a tela e a resolução do nosso monitor. Ok? Agora vamos colocar aqui embaixo aqui então o nosso Start Game e o Kit Game. Beleza? Vou voltar aqui no nosso menu aqui. A gente já tem a fórmula. A gente já tem aqui já a fórmula zita aqui literalmente pronto pra gente. Basta apenas copiar. Alt 6. Ctrl U para colar e mais um Ctrl U para colar pela terceira vez, já que a gente tem 3 informações aqui, certo? E agora tudo que a gente nos resta fazer é... Aqui eu poderia mudar a cor, tá? Mas eu vou deixar tudo preto, tá? A cor da fonte. Nosso projetinho, eu vou botar a cor da letra, na verdade. Vou estar tirando fora aqui. Aí. Aqui então, a gente tem o texto, e aqui eu vou colocar texto 2. E aqui embaixo aqui, então, texto 2. Aqui vai ser o texto 3. Beleza? Texto 3. Aí, texto 3. Esse 100 aqui simboliza que ele já está no meio, né? Essa configuração do X. Tudo que eu tenho a fazer agora aqui é colocar a informação para baixo no eixo Y. Então vou dizer que ele vai estar no 20 ali. E aqui eu vou botar no 0 aqui, tá? Vou zerar a posição da minha última informação, que nesse caso é o kit game aqui, tá? Vamos ver como é que ele ficou por enquanto, pra gente ter uma noção. E aí a gente vai arrumando, né? Ó, aqui pra mim ficou beleza, tá? Ficou tranquilo aqui. Beleza? Então, se eu apertar o 1, eu vou começar o jogo. E se eu apertar o ESC, eu saio do jogo. Apertei o ESC e saí do jogo. Rodando novamente. Mas se eu apertar o 1, eu não consigo entrar no jogo ainda, certo? Bom, para fazer isso é exatamente naquela forma como a gente fez nas aulas passadas, nos vídeos passados. Vou estar entrando aqui no... Vou estar entrando aqui no menu de edit no main, quer dizer, main.cpp. E cadê? Aqui a gente tem dois tipos de formas de pegar a letra do nosso teclado, tá? A gente tem as teclas especiais, né, as setas, insert, a tecla insert, home, page up. E a gente tem o teclado ASCII, que é o que a gente vai usar nesse caso aqui.
que a gente vai utilizar a letra, o número 1. Mas digamos que eu não queira utilizar o 1, né? Eu quero, sei lá, eu poderia muito bem utilizar o barra, por exemplo. Né? Nada impede de fazer essas trocas aí, tá? Nesse exemplozinho aqui eu vou estar utilizando o número 1 mesmo, tá? Vou vir aqui embaixo onde está a nossa função do teclado. Lembrando que quando eu trocar, for apertar o 1, eu tenho que definir esse menu ativado para falso, tá? Para fazer o nosso jogo começar, de fato. Aqui a gente tem a tecla ASCII. Aqui embaixo desse break aqui eu vou estar colocando então, caso a tecla que eu apertar for o 1, eu quero ver se ele lê assim. O que eu vou fazer então? Eu vou dizer que... Cadê minha variável aqui? Aqui. Vou dizer que minha variável menu ativado... Cadê? Aqui. Vou dizer que minha variável menu ativado vai receber falso. E assim eu vou poder começar meu jogo, tá? E a gente coloca sempre o break aqui para dizer que essa linha terminou. Quando a gente está fazendo condições com switch e não com if. Então break, ponto e vírgula no final. Ctrl S para salvar. E eu vou estar verificando agora, ver se ele vai aceitar esse esquema aqui, tá? Eu sei que com letra ele aceita. Eu não sei com número. Mas eu vou testar agora. Beleza, eu vou estar agora rodando então nosso projetinho. Eu vou apertar a tecla 1, tá? Ó. Começou o nosso joguinho aqui. Ele aceitou daquela forma, pelo jeito. Então tá funcionando aí numa boa. Beleza, porém aqui ficou branco, né? Ficou branco ainda. E não é isso que eu quero. Como é que eu endireito isso aqui então? Vou voltar aqui no nosso menu. Da mesma forma como a gente definiu aqui as cores para o menu, eu vou estar dizendo que se eu iniciar meu jogo, a primeira coisa que eu vou fazer é passar essa cor para preto novamente. Beleza, Ctrl S para salvar. Vamos estar executando novamente aqui, vamos ver se vai funcionar. Abrir o menu, jogo OpenGL, Start Game e ESC Kit Game. Vou apertar a tecla 1 e aí começou o nosso joguinho aí. Beleza? Lembrando que vocês perceberam que o tiro começou assim que eu apertei o Start, tá? A gente pode definir também um tempo de início para esse nosso projeto, para depois somente aí o menu ativado se torne falso. Beleza? Pra gente começar aqui. Pra não começar tirando assim do nada, tá? Ambos. Bom. Então espero que vocês tenham gostado aí. Por hoje foi isso. No vídeo que vem eu vou ver... Eu vou estar... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou estar tentando fazer a verificação da colisão, tá? Eu não consegui mesmo, assim, resolver a colisão. Antes de fechar aqui, eu quero mostrar para você o seguinte, ó. A função glut, a função da fonte que está lá na glut, tá? Onde a gente consegue ver aqui no Linux e no Windows também, tá? Dentro do CodeBlocks no Windows, a gente está lá com a pasta GL. E dentro dessa pasta GL a gente tem as bibliotecas glut de OpenGL. Aqui no Linux fica no /usr, ok? Então eu vou entrar aqui no meu Linux, lá dentro do meu /usr, include ls
Aqui então a gente vai ter as bibliotecas do sistema. Quando se tratando aqui de linguagem C e C++, aqui a gente vai ter as bibliotecas próprias para OpenGL, beleza? Aqui a gente vai ter a nossa biblioteca na qual a gente está trabalhando, a GL. Então, eu vou entrar dentro dessa biblioteca GL para saber o que se trata. Entrei, ls. Aqui dentro a gente tem várias bibliotecas destinadas para OpenGL, tá? Que a gente pode estar vendo logo mais em seguida e coisa e tal. Cada uma delas tem uma função. Mas o que a gente vai estar vendo agora aqui vai ser essa biblioteca freeglut underline std de padrão .h, tá? Vou estar copiando ela aqui e eu vou estar pegando, abrindo ela com nano, tá? Vou estar colando aqui o nome dela. Aqui dentro, repare o seguinte, ó, sempre quando a gente quiser fazer uma biblioteca, a nomenclatura dela correta de se fazer é utilizando esses parâmetros aqui, tá? Para definir a nossa biblioteca.h. No nosso caso lá eu não faço nada disso. Aqui ela possui várias documentação do que a gente pode fazer, tá? Esse define nada mais é do que a gente está definindo uma variável constante, que o valor nunca vai mudar, ok? A gente tem várias implementações aqui interessantes, ó. Algumas diretamente do OpenGL, outras da biblioteca glut. Aqui a gente, logo de cara, a gente tem definições do nosso teclado especial, de como a gente pega e define uma tecla. Então, pintou aquela dúvida de como fazer alguma coisa, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem até para mouse, ó. Botão esquerdo do mouse, direito do mouse, né? Esse enter aqui é para entrada, aqui é para saída, aqui é para segurar, aqui é para soltar, beleza? A gente tem a chamada das cores, RGB, se quiser trabalhar. A gente tem profundidade, a gente tem várias coisas aqui, ó. E aqui para baixo fica a nossa fonte. Olha só que legal aqui, ó. A gente tem como... eu quero começar com um negócio visível, eu quero começar com um negócio escondido, por exemplo. Basta apenas chamar a constante. Beleza? Aqui são as fontes padrões, tá? Que vem aqui com a nossa biblioteca, tá? São variáveis constantes, ó. Aqui está a fonte na qual a gente usou nossa telinha. Esse valor, por último aqui, lembrando, mesmo que vocês mudem, não vai mudar nada, porque isso aqui é uma variável constante e o valor dela nunca muda. É isso aqui apenas, tá? E a gente tem três tipos de fontes aqui, né? Helvética, Times Roman e essa Mono Roman Stroke aqui. Beleza? Ó. Aqui para baixo então a gente vai ter as variáveis constantes sobre a nossa tela. Como a gente pode trabalhar com a nossa tela, ó. Eu quero fazer uma tela exatamente conforme o nosso monitor, né? O nosso programa, coisa e tal. A gente pode fazer várias coisas, né? Ó, em relação à nossa viewport, no caso, né? A nossa screen. Essa screen aqui, ela não leva em consideração, se não me engano, o monitor, e sim a parte dessa borda aqui pro meio, tá? É que ela leva em consideração. A gente tem várias coisas interessantes aqui. Cadê, ó? A gente tem
condições, se tem o mouse, se o mouse está conectado, se não está conectado, né, botões para joystick, tem até para controles ali, ó, se quiser fazer um joguinho em OpenGL, mas o cara tem que ser muito fanático, porque hoje em dia tem formas de se fazer um joguinho muito mais fácil do que antigamente, dessa forma aqui, beleza? Enfim, pintou aquela dúvida da função tal, dá uma olhadinha nesse arquivo aqui. Tem bastante coisa, tá? Bastante documentação aqui pra gente ter uma análise do que a gente pode estar fazendo. Beleza? Bom, com isso aí então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui!